Ok, senhores, meu nome é o professor Marcelo Bórcio, mais uma vez aqui no site Atualidades do Direito, para falar sobre um tema inovador que está às margens previdenciárias da legislação, ou seja, novas regras para a questão da perícia no auxílio-doença. Vai estar vigorando a partir de janeiro de 2012 uma nova regra para o auxílio-doença, que é exatamente o seguinte: todos sabem que o auxílio-doença é aquele benefício previdenciário pago pelo INSS após o 15º dia, ou seja, do 16º dia do afastamento do empregado para frente. E o que ocorre? Até então, nesse ano vigente, 2011, estamos em 2011, o empregado precisa se submeter a uma perícia médica, para fazer valer o seu benefício do auxílio-doença, ou seja, a Previdência Social tem que atestar aquela doença, atestar aquele laudo médico do assistente médico para que aquele benefício comece a valer a partir do 16º dia. Mas o que ocorre? Muitas filas do INSS, muito complicado, um contexto muito difícil de marcação de agenda para a perícia, por exemplo, a questão do 135, é um despachante previdenciário, etc. Por vezes, os médicos peritos recentemente fizeram greves, querendo atender apenas de 4 a 8 pacientes segurados, né, para o auxílio-doença por manhã, porque eles têm um período menor de trabalho. Isso está dificultando bastante. O que acontece? O novo presidente do INSS, o procurador federal, o Mauro Rauschildt, ele está com esse projeto de lei que foi aprovado para vigorar já foi aprovado para vigorar a partir de janeiro de 2012, de um afastamento até 60 dias sem nenhuma perícia, ou seja, para aquelas pequenas fraturas, cirurgia pós-cirúrgico ou doenças infecciosas que demandam um afastamento rápido, que não pode esperar a questão da perícia, o INSS dá de início de plano, sem perícia, 60 dias, e após isso marca a perícia para que o benefício seja revalidado para mais 60 dias, para mais 180, para mais um ano, etc, etc. Então, isso até é interessante para desafogar as filas da Previdência Social, eu acho bastante válido, bastante possível, só que eu sou delegado de Polícia Federal e nós trabalhamos com os crimes previdenciários e é muito comum o benefício auxílio-doença ser fraudado. Aliás, digo de passagem, o auxílio-doença é o benefício mais fraudado da Previdência Social. Então, receio um pouco dessa questão de folga de 60 dias sem perícia, para depois sim realizar a perícia, como uma forma de existirem fraudes aí às mil. Ou seja, o benefício previdenciário auxílio-doença ele vai ser mais ainda fraudado do que porque por vezes aquela doença infecciosa, ou por vezes uma doença que por vezes um trauma pós-operatório, por exemplo. Estamos falando aqui de cirurgia ou pós-operatório. Alguém pode alegar questão de depressão pós-operatório, arrumar um laudo médico e ficar ali na Previdência 60 dias sem a perícia do INSS e depois conseguir convalidando esse benefício previdenciário em nome do que já ocorreu posteriormente. A Previdência dá um cheque em branco para o segurado se afastar 60 dias. Então, é um pouco temerária essa situação neste aspecto. Na minha órbita, no meu ponto de vista, eu já disse isso a algumas pessoas que atuam dentro do Ministério da Previdência, do INSS, da obrigatoriedade do sistema de benefícios da Previdência, o CIB, existir lá dentro, quando for feita a perícia médica, um campo para colocar o CRM do médico assistente, ou seja, ali você vai ter um controle de quem são os médicos assistentes do segurado que estão concedendo laudos médicos de afastamento, para depois sabermos quais os CIDs mais comuns que esses médicos costumam colocar nos laudos. Para que tudo isso? Para um controle, um relatório, para saber se tem muito médico aparecendo. Campeões de audiência são os médicos assistentes tais, que dão laudo todos os dias dos CIDs tais e tais. Então, para evitar essas controvérsias, é necessário que o INSS também se prepare com os seus sistemas de concessão de benefícios, os seus sistemas de informatização,
para poder cercar maiores questões sobre esses problemas. Por exemplo, um controle maior do médico assistente. Essa questão para desafogar o INSS de filas e para facilitar o segurado que realmente precisa do benefício é muito importante. Esse benefício vai ser criado, essa situação benéfica está sendo criada para melhorar a vida do segurado. E mais um outro detalhe que prevê essa nova normatização é a tabela de repouso. Ou seja, o INSS agora basicamente vai colocar uma tabela dizendo cada CID quanto tempo de previsão de alta. Não vai ficar a bel prazer do médico ficar renovando o auxílio-doença alhures, a qualquer tempo que ele entenda necessário. Depois temos que passar por junta, etc, etc. Mas as primeiras dispensas pelo perito médico vão seguir a tabela de repouso, ou seja, uma depressão é possível uma melhora para retornar ao trabalho depois de 180 dias. Um pós-cirúrgico de doença cardiovascular, não uma cardiopatia grave, que leve, como diz a lei, a aposentadoria por invalidez, mas uma cardiopatia não grave, o retorno ao trabalho depois de um ano, etc, etc. Então, a tabela de repouso vai servir para os médicos terem um parâmetro de quanto afastar e por quanto tempo, ok, senhores? Então, essas são as inovações que estarão em vigor a partir de janeiro de 2012, e se o INSS se preparando bem para as questões outras que envolvem fraudes, a inovação é interessante e tem tudo para dar certo, ok? Até mais.